Bem, pessoal, vamos de dominância da BTC, que é o percentual que a Bitcoin ocupa no market cap de todo o mundo cripto. Quando a dominância sobe, não significa que a cotação da BTC vai subir, só significa que ela ocupa um espaço maior dentro do market cap de todo o mundo cripto. E quando a dominância desce, também não significa que a BTC vai cair, só significa que a BTC está ocupando um espaço menor do market cap de todo mundo cripto. Normalmente, a queda da dominância é concomitante a uma alt season, já que o market cap das altcoins é menor, possuem market caps mais leves e sobem de forma mais exponenciada. E normalmente, quando a dominância sobe, isso é concomitante a um bear market, ou seja, normalmente as altcoins caem de forma mais exponenciada que a BTC numa queda mais brusca do mercado cripto. Hoje de manhã, quando eu fui fazer a análise da correlação entre Nasdaq e BTC, o que eu quis dizer é que a cada halving que a BTC transpassa, a correlação entre a Nasdaq e a BTC vai aumentando. Basicamente, a BTC vai se comportando como uma ação de tecnologia. Mas o fato é que quando a Nasdaq lateraliza ou sobe de forma suave, como aqui, como aconteceu entre outubro e meados de novembro de 2021, que a Nasdaq subiu suave, a BTC explodiu de 39 mil dólares para 70 mil, basicamente. Chegou a 69 mil dólares. E agora a Nasdaq, que está tombando igual uma jaca, a BTC basicamente está lateralizando. Está um pouco mais volátil, um pouco menos volátil que a Nasdaq. A Nasdaq está com umas quedas mais exponenciadas. Nesse momento, por exemplo, a BTC está no nível da estabilidade, ó, menos 0,01, e a Nasdaq está tombando quase 1%. Ou seja, essa correlação não é perfeita, mas o fato é que se a Nasdaq simplesmente lateralizar ou subir muito suavemente, a BTC vai explodir. Essa correlação está ficando cada vez mais intensa, a cada halving isso vai ficando mais claro. Para o mundo cripto é bom para um primeiro momento, porque diminui inclusive a volatilidade do mundo cripto, que vem perdendo volatilidade a cada ciclo, a cada halving. Mas o fato é que a Nasdaq, não tem como negar, boa parte dessas big techs que compõem o índice vão deixar de existir até eventualmente. A Web 2 está morrendo, a Web 3 está nascendo, basta que o Federal Reserve coloque o pé no freio, não precisa nem criar uma injeção de liquidez trilionária como eles vinham fazendo desde o subprime. Basta não criar um aperto quantitativo tão duro como o que eles estão criando agora para a BTC literalmente explodir. O fato de haver uma correlação entre a movimentação da Nasdaq e a BTC não vai impedir que a BTC exploda numa mudança de postura do Federal Reserve e eventualmente a Nasdaq andando de lado ou subindo devagar não vai impedir que a BTC simplesmente se descolhe, como aconteceu aqui, ó, nesse pump que levou a BTC basicamente para um patamar de 70 mil dólares, 69 mil, e a Nasdaq ficou lateralizando, ó. Então, simplesmente a BTC saiu de 29 mil, foi buscar 70 mil, e a Nasdaq ficou aqui, ó, andando de lado, até caiu um pouquinho, só subiu aqui no Sputnik da BTC para 70 mil. Ou seja, a Nasdaq vai ver boa parte da base da Web 2, né, que são essas nuvens multitrilionárias da Amazon Web Service, enfim, um iOS, que é um ecossistema onde dados e riqueza trafegam de forma aprisionada e que já valeu mais de 3 trilhões de dólares. Hoje a Apple vale um pouco mais de 2 trilhões. Eventualmente, esses ecossistemas serão substituídos por ecossistemas da Web 2. O mercado talvez esteja virando essa chave. Agora a Nasdaq caindo menos 1,005 e a BTC ali a menos 0,09, quase no nível da estabilidade. Ou seja, em outras palavras, é bem provável que a gente já esteja presenciando essa reprecificação da Web 2, essa substituição da Web 2 pela Web 3, já que o mercado ele olha o futuro. Mas antes de continuar falando
dominância da BTC, eu queria falar da Fairdesk, esse exchange, essa plataforma de futuros que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo, realizando o primeiro depósito num montante igual ou maior que $100, recebe um deposit bônus de até $600. Lembrando que esse deposit bônus não pode ser sacado, vocês podem operá-lo, abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro. Vale muito a pena, principalmente para quem quer operar com um montante maior que o próprio capital, sempre alavancando com responsabilidade. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. E aqui na dominância, eu tenho para mim que a gente vai respeitar aqui essa aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, já que a gente está encontrando um platô resistencial muito poderoso aqui em 42%, que foi respeitado como suporte e agora está sendo respeitado várias vezes como resistência. Eu não acredito que a gente vá transpassar. Para mim, a gente está em vias de protagonizar uma forte out-season. A BTC tá lambendo ali a base da sua cunha triangular. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XTZ, que tem muita gente pedindo, Monero, Avax, Polkadot, Kusama, e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.